milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um dia da nossa 13ª Semana Espírita do Quinto CRE. Hoje aqui com o Hélio, aqui ao nosso lado. Boa noite, Hélio. Boa noite, querida. Boa noite, queridos internautas. Sejam todos bem-vindos, né, nessa noite de mais um banquete espiritual que nós vamos ter hoje, com toda certeza. E que possamos, então, nesse momento, rogar ao Pai com a nossa oração, com a nossa prece inicial, para que possamos dar continuidade, né, ao trabalho que iniciamos lá no domingo, com o tema O Porquê da Vida. E hoje nós vamos ouvir o Hélio falando sobre renovando os valores da vida, mas vamos fazer a nossa prece para que a gente possa harmonizar todo o nosso pensamento e todos nós, para que possamos ter o aprendizado que precisamos na noite de hoje. Que possamos nos deixar com o pensamento voltado a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando para que possamos, nesta noite, renovar realmente esse nosso aprendizado, para que possamos nos tornarmos pessoas melhores. Que o aprendizado de hoje possa servir para o nosso amanhã e para o nosso agora. Envolve em especial o nosso companheiro e amigo Hélio Tinoco, que fará uso da palavra na noite de hoje. Que ele possa ser bem assistido pelos mentores amigos, pelos espíritos de luz que envolvem todo o planeta. Envolve, Senhor, a cada um que hoje aqui conosco está presente, nos prestigiando nesta noite. E assim, com a tua paz, com teu amor, pedimos a permissão para iniciarmos mais uma noite da nossa 13ª Semana Espírita, em paz e harmonia. Que assim seja. Bom, então, o Hélio, né, é um pesquisador espírita e expositor. Alguns, né, aqui na Redondeza, a maioria já conhece Hélio, né? Bom Jesus, Campos, Minas, né? O pessoal todo conhece aqui Guaçuí, todo mundo já conhece o Hélio, sabe da boa palavra dele. Mas, assim, é sempre bom a gente falar da pessoa, todo o trabalho que ela faz, né, na caridade, né, da palavra, na divulgação do Espiritismo. Então, ele é membro da União Espírita Cristã, o UEC, né, há 10 anos está na tarefa da divulgação do Espiritismo, fazendo essa peregrinação aqui, né, pelo Sudeste inteiro, atuando principalmente aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Bahia. Ele é coordenador do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, do EAD, que é o estudo... esqueci agora, Cílio. Aprofundado. Aprofundado da doutrina espírita, da Sociedade Espírita Guilhom Ribeiro, em Vila Velha. Tá? Então, Hélio é esse estudioso e pesquisador que vai nos falar agora e que possamos ficar atentos a essas palavras para que possamos aprender e aplicar, né? Hélio, está com a palavra. É sua agora. Queridos irmãos, queridos internautas, aqueles que nos acompanham agora pela Rede Amigo Espírita, os demais companheiros que nos assistem pela transmissão, pelos canais do Facebook,
Boa noite a todos nós, votos de que possamos ter aqui momentos de profundas reflexões que possam efetivamente nos auxiliar em nossa caminhada em busca de conquistar o equilíbrio, a paz, a serenidade. Um abraço carinhoso aos nossos irmãos de Guaçuí. E a gente estava conversando aqui antes, nos bastidores, né? Lembrando de que seria tão bom se pudéssemos estar presentes presencialmente aí com os companheiros, né? Mas quis Deus, por razões que muitas vezes nós desconhecemos, mas quis Deus que nós aprendêssemos a utilizar uma nova ferramenta, a ferramenta virtual. E meus irmãos, é o que nós temos. E se é o que nós temos, é o que precisamos utilizar. A gente ainda é muito principiante, né? Os companheiros estão percebendo que eu projetei a tela na parede, não ficou muito bom, não ficou muito escuro, muito claro, mas enfim, a gente está aqui com o coração, rogando aos benfeitores espirituais dessa Semana Espírita que possam nos ajudar para que a mensagem do Cristo chegue clara, límpida e impacte os nossos corações. O tema a ser trabalhado nessa noite: renovando os valores da vida. Meus irmãos, vejam bem que raciocínio linear e claro. Nós somos movidos por nossos valores. A questão é o que de fato é importante para mim. O que de fato para mim faz sentido. Porque à medida que eu determino os meus valores, as minhas escolhas vêm submetidas a esses valores. Então, talvez sejam os meus valores que influenciem as minhas escolhas e decisões e que vão afetar, impactar a minha vida. Então, se nós olharmos para a nossa vida de forma honesta e sincera e detectarmos resultados que não estão nos agradando, talvez fosse hora da gente começar a mudar a nossa forma de escolher e, por detrás disso, mudar os nossos valores. Há uma fala de um filósofo americano do século XVII, chamado Benjamin Franklin, onde ele vai dizer que a maior loucura que um homem pode fazer é continuar repetindo aquilo que ele sempre fez e esperar resultados diferentes. Então, a proposta dessa noite é a gente entender a realidade e a possibilidade de renovar as escolhas, passando pelos viés, é claro, de renovar os nossos valores. Eu quero trazer para os companheiros, na tela de projeção, um texto, 2 versículos da carta de Paulo de Tarso aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E nós vamos, por essa hora de reflexão, trabalhar profundamente, quase que fixamente, esses 2 versículos. É claro que em outros momentos virão textos paralelos, periféricos, que vão dar apoio às verdades espíritas apresentadas aqui, na intenção de conduzir os nossos pensamentos para um olhar em nós mesmos. Meus irmãos, nós viemos aqui para olhar os nossos corações. Nós temos aprendido ao longo das encarnações a olhar para o lado de fora, para olhar para o outro. No entanto, quando olhamos para o outro, corremos o risco de nos tornarmos juízes, algozes e até mesmo carrascos. No entanto, quando olhamos para nós mesmos, estamos diante da oportunidade de fazer as mudanças. Então, o texto que vai nos acompanhar essa palestra inteira começa com o versículo número 1, onde Paulo escreveu-nos assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois bem, queridos, a proposta do apóstolo Paulo é que apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo. Durante muitos séculos, nós, com uma limitação intelectual, ainda com um nível de moralidade inferior ao que temos hoje, tentamos fazer interpretações da Bíblia. E aqui foi uma das interpretações equivocadas. Nós imaginávamos que o sacrifício do corpo, se o martirizássemos, se o fizéssemos passar pela dor, nós, de alguma maneira, iríamos melhorar o nosso espírito.
Na verdade, é um pensamento não totalmente equivocado. Haverá horas, sim, que eu preciso dizer não à matéria, que eu precisarei me desagradar para, enfim, investir em valores espirituais. Mas aqui a compreensão é muito mais profunda, até porque vamos verificar que Paulo de Tarso, escrevendo à igreja de Roma, já teria, antes desse texto, no capítulo de número 8, vou colocar na tela também, os versículos 12 e 13, ter dito assim: somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, Paulo está dizendo de uma mortificação das obras da carne. No entanto, quando eu preparava esse trabalho, eu encontrei a palavra devedores e ela me saltou os olhos. E eu me lembrei do pensamento religioso, espírita e paralelo e não espírita, e me lembrei de uma mensagem de João de Ângeles, através das mãos de Oswaldo Pereira Franco, numa psicografia que ele a faz diante da tumba de São Francisco, que tem como título Irmão de Jesus. E nessa poesia, Joana vai nos chamar de pobres filhos do Calvário. Meus irmãos, nós somos devedores. Não podemos fugir dessa realidade. Por mais que hoje tenhamos, de alguma maneira, convertido nossos corações a Jesus, ainda trazemos, por conta dos equívocos das múltiplas encarnações, extremos débitos e muita dívida. Então, quando nós estamos diante da dificuldade ou da dor, devemos lembrar que nenhum de nós é injustiçado. Todos nós estamos aqui reunidos nesse planeta material, usando o envoltório físico, material, preparado especialmente para a gente, a fim de quitarmos os débitos do passado e a fim também de construir valores novos, renovar os valores da vida no espírito imortal. Uma passagem da oração católica Salve Rainha diz-nos que nós seríamos os degredados filhos de Eva. Na verdade, meus irmãos, devedores, que na proposta de Paulo à Igreja de Roma e, em consequência, a nós outros, nos convida a mortificar as obras da carne. Então, o sacrifício mais agradável a Deus seria a gente mortificar as obras da carne? Por certo, a resposta é essa. Mas há um link direto. Mortificar as obras da carne e priorizar ao mesmo tempo as conquistas do Espírito. Então, meus irmãos, segundo a questão de número 196 de O Livro dos Espíritos, benfeitores espirituais vão pontuar Allan Kardec dizendo que não basta não fazermos o mal, é necessário fazermos o bem. Então, ao mesmo tempo que mortificamos as obras do corpo, as obras da matéria, nós trabalharemos numa outra fronte, priorizando as conquistas do espírito imortal. É interessante que o verbo mortificar, ele tem a ideia de silenciar, de calar, de tentar não permitir funcionar. Eu queria rapidamente fazer um link com aquele episódio que nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos de número 3 a 5, aquele célebre diálogo entre Jesus e Nicodemos, o doutor da lei. E naquela conversa onde o doutor da lei teria procurado o Senhor na calada da noite, feito revelações, dizendo que o Nazareno deveria sim ser da parte de Deus, porque ninguém diz as palavras que ele dizia se não fosse inspiradas por Deus. E nesse diálogo, Nicodemos vai ouvir em dois momentos. Primeiro, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, os que me conhecem sabem que eu venho do segmento evangélico, fui da Igreja Batista na minha adolescência, na minha juventude. Depois eu migrei para um segmento pentecostal. Mas fato é que nós tentávamos, de todas as maneiras, dizer
que essas falas de Nicodemos e de Jesus não se referiam à reencarnação. Nunca conseguimos um argumento sólido. Porque, na verdade, meus irmãos, o que está se falando aqui são das múltiplas existências. É preciso, sim, um renascimento na matéria para poder, lentamente, nos graduarmos ao aperfeiçoamento moral para poder encontrar e ver o reino de Deus. No entanto, no segundo momento de Jesus e Nicodemos, é dito mais uma vez: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O diálogo prossegue. A proposta aqui, a gente vai ficar por aqui, mas há uma fala de Jesus extremamente clara quando ele diz que, quando ele compara o Espírito ao vento, e diz que o vento, que o Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem e também não sabe para onde vai, sendo enfático e absolutamente explícito em dizer que o Espírito vem de algum lugar. Mas, pois bem, a proposta aqui não é trabalhar a reencarnação, mas trabalhar a mudança de valores da vida para conquistarmos o equilíbrio e a paz. No entanto, ele diz que é preciso nascer da água. Vamos compreender? Nos dias de Jesus, a água trazia o principal simbolismo da matéria. A gente vai ver na Gênesis de Moisés, por exemplo, capítulo 1, no seu versículo de número 20, onde Moisés vai nos dizer do episódio da criação da terra e dos animais, de que os primeiros animais teriam saído da água. O povo hebreu reconhecia, então, a água como a origem da vida material. Se nós olharmos, por exemplo, para a ciência moderna, para os nossos corpos, 70%, meus irmãos, de nós, corpos materiais, é formado por água. Assim como também, coincidência ou não, 70% do nosso planeta também é composto por água. Então é preciso, para encontrar o reino de Deus, nascer da matéria. Mas há um paralelo, porque não é ou nascer do Espírito, é nascer do Espírito. Meus irmãos, é necessário uma compreensão da realidade espiritual. O que o Cristo veio fazer-nos no planeta foi apresentar para a gente as provas cabais da imortalidade. Ele veio trazer, sim, o Evangelho para nos ajudar a construir o nosso próprio caminho, mas, acima de tudo, ele veio mostrar uma realidade espiritual. Daí, em inúmeros momentos, cerca de 51 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele ter nos apresentado parábolas que nos esclareciam o reino de Deus. Pois bem, quando eu compreendo a realidade espiritual, eu preciso priorizar, então, as conquistas do Espírito. E a proposta de Paulo de Tarso é que, num trabalho paralelo, já citado aqui, eu preciso mortificar as obras da carne. Mortificar aqui seria desmaterializar. Quando na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais como pode o espiritismo contribuir para o progresso da humanidade. Sabe o que ele ouve, meus irmãos? Ele ouve dos amigos espirituais lhes dizerem que, combatendo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, ele, o espiritismo, façam que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, à medida que eu faço investimento em aquisições do espírito mortal e combato ao mesmo tempo, mortifico as obras do corpo, eu estou me desmaterializando, ou seja, eu estou me espiritualizando, eu estou me assumindo como espírito imortal. Na questão 918 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar os benfeitores com relação ao homem de bem. Ele vai introduzir o conceito de homem de bem, mas ele vai perguntar por que indício se pode reconhecer no espírito um grau de evolução na hierarquia dos espíritos. E a resposta vem em 2 pontos. Primeiro, o espírito mais evoluído, ele tenta vivenciar ao máximo a lei de Deus. E no segundo ponto,
o espírito mais evoluído, ele já compreende a realidade espiritual e ele vive no mundo físico agindo, atuando e escolhendo como espírito. Então, Paulo de Tarso nos convida a mortificar as obras do corpo e, ao mesmo tempo, trabalhar intensamente pela produção, pela conquista das virtudes do espírito imortal. Uma questão de O Livro dos Espíritos, que vou colocar na tela para os companheiros acompanharem, a 196A, onde Kardec perguntou assim aos amigos espirituais: é o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Quantas vezes, meus irmãos, na infantilidade, culpamos o corpo, quando, na verdade, fraco é o espírito, que cede aos impulsos da matéria, mas acusamos o corpo e dizemos: a carne é fraca. A carne só é fraca daquele espírito que é fraco. No entanto, respondem os espíritos Allan Kardec dizendo: teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. E arremato dizendo: eis tudo. Meus irmãos, o teu espírito é tudo. Daí, voltando aos dias da igreja de Roma, Paulo de Tarso nos convidando a mortificar as obras da carne e investirmos nas aquisições espirituais. O texto na tela, vou reler o começo para pensar uma outra questão, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, eu chamei aqui de apelo paulino. Paulo apela, como dizendo: rogo, meus irmãos, pela racionalidade. Vejam, nos dias de Jesus, quando o doutor da lei, no capítulo 22 de Mateus, o inquiriu e pergunta: qual é o maior mandamento da lei? O Nazareno vai, respaldado na Torá, dizer que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. Já era nos proposto uma compreensão da divindade através da racionalidade. Paulo vai chamar de culto racional. E parece que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde há uma declaração que precisamos amar a Deus. Mas é preciso saber por que o amais. O convite espírita, meu irmão, minha irmã, que vem de outro segmento, que por acaso esteja visitando para conhecer um pouco mais a doutrina espírita, ela prega a fé raciocinada. Eu não quero que você aceite, eu não quero que você aceite sem questionar o que está sendo dito aqui. Eu quero desafiar você a uma pesquisa, a buscar o conhecimento, a investir no conhecimento. Há uma edição de uma das revistas espíritas de Kardec, não me recordo agora, os companheiros me perdoem, mas eu posso depois trazê-lo com facilidade, aonde Kardec vai, logo no primeiros momentos do espiritismo, ele vai conceituar os críticos que surgiram. E Kardec, é claro, tudo que é novo é vítima de censura e críticas, mas Kardec vai dizer nessa edição da Revista Espírita que haviam dois tipos de críticos: aqueles que eram os levianos e os que eram sérios. Os levianos eram aqueles que criticavam sem conhecimento de causa, assim como algumas vezes também nós ainda fazemos. Mas ele disse que os críticos sérios eram daqueles que compravam o recém-lançado Livro dos Espíritos, liam, pesquisavam, para encontrar algo que pudessem criticar com solidez. E diz Kardec que desses homens, de duas coisas, uma lhes acontecia: ou eles deixavam de ser críticos, ou eles se transformavam em espiritismo, em espíritas. Meus irmãos, o espiritismo é uma doutrina que não tem intenção de convencer ninguém a nada, mas ela é autoconvincente se nós debruçarmos, estudarmos-la e, com a mente aberta, verificarmos as suas sugestões e os seus conceitos com relação à vida, com relação ao mundo, com relação aos homens.
Mas avancemos então, meus irmãos, para a segunda parte, o segundo versículo. Versículo 2 da carta aos Romanos, capítulo 12. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou trabalhar mais para o final da palestra esse experimentar a vontade de Deus, esse entrar em sintonia com a vontade sábia e soberana do Senhor, que conhece os nossos corações e conhece as nossas mais profundas necessidades. Há o sentimento de acolher, de ser acolhido, de sentir paz, de ter serenidade, de ter o equilíbrio, de sentir a harmonia interna, experimentando a vontade sábia, a vontade agradável e perfeita de Deus. Mas nesse primeiro momento eu quero trabalhar a fala de Paulo: e não vos conformeis. Meus irmãos, vejam bem que Paulo está dizendo para a gente que não devemos nos conformar com a iniquidade, não devemos aceitar, por exemplo, a criminalidade. Mas como podemos agir? Há uma fala de Jesus, abrindo o Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças, capítulo 5, versículo de número 6, onde está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Meus irmãos, eu queria pontuar aqui a questão do serão saciados. Talvez os dias do passado em que nós nos armamos, os dias do passado onde nós fomos agressivos, precisam ficar para trás. Na verdade, a nossa sede de justiça, a nossa sede de matar, a nossa fome de justiça será saciada pelo Senhor. Há um processo em andamento, uma transição planetária, uma migração de espíritos que caminham para a construção do mundo de paz. Cabe-nos também sermos pacíficos. Após essa bem-aventurança, o Nazareno teria ainda apresentado-nos a bem-aventurança de sermos pacificadores e também de sermos misericordiosos. Cuidado, meu irmão, fique atento. Cuidados para não abrigarmos a revolta em nossos corações. Nós temos visto cristãos partidaristas que ofendem, que agridem em nome de uma causa. Meus irmãos, estamos equivocados. A grande marca do cristão precisa ser o amor. E a ferramenta principal, a oração. A atitude, sim, centrada. A atitude, sim, uma atitude sempre permeada pelo amor. É preciso, está na tela, vigiar os nossos corações. Emmanuel, com relação a isso, vai trazer uma informação no livro Vinha de Luz, na lição 123, que tem como título Amargura. Diz assim o benfeitor espiritual, pelas mãos de Chico Xavier: guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável. Meus irmãos, às vezes é um comportamento cotidiano, um hábito da revolta, da lamúria, da reclamação e da rebeldia. Precisamos confiar na providência de Deus. Nada que está acontecendo agora fugiu ou fugirá ao controle de Deus. Diz uma das falas do Evangelho que todos os cabelos de nossa cabeça estão contados e que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Tudo que passamos agora, inclusive esse momento de pandemia, afastamento social, dor pelo luto por milhares de pessoas no mundo, fazem parte de um projeto divino e temos sim que alimentar a nossa confiança. No entanto, Emmanuel completa no Vinha de Luz dizendo assim: para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Eu preciso, meus irmãos, manter uma atitude cristã. Pois bem, e não vos conformeis. Diante da não conformação, o que temos que fazer? Meus irmãos, uma coisa, uma atitude, um conceito espírita que me encanta profundamente
é quando o Espiritismo, sempre, em todos os momentos, irá me dizer o que eu preciso fazer, mas também irá me dizer como fazer. Meu irmão, minha irmã, não há mais desculpas. Não há mais desculpas. Estamos diante de uma doutrina extremamente racional que nos traz respostas para todas as questões da vida. Respondem às questões que a filosofia tentou responder durante 6.000 anos e não conseguiu. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que passamos pelas dificuldades e dores que passamos? Meus irmãos, e explica com racionalidade. Então ela está me dizendo, interpretando Paulo de Tarso, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meus irmãos, transformai-vos. É uma atitude própria, é uma atitude pessoal. E eu quero me apoiar aqui rapidamente em duas falas de Jesus. A primeira, muito conhecida, Lucas 17, 21, e a segunda, Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 25 de Mateus. A primeira, o Senhor teria nos dito: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Paulo de Tarso fazia um texto intermediário. Paulo de Tarso, ele vai escrevendo a mesma carta aos Romanos. Após esse momento que agora discutimos aqui, capítulo 14, versículo 12, ele vai dizer que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Meus irmãos, todos nós somos convidados à responsabilidade pessoal e a um trabalho de priorizar os investimentos na construção e no automelhoramento em detrimento às questões puramente materiais. O segundo texto, o Nazareno teria dito: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, este te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E diz o versículo 26, na verdade vos digo, que jamais saireis de lá até que tenha pago o último ceitil. Um assunto que daria uma outra palestra. Mas, enfim, meus irmãos, ele está dizendo: reconcilia-te, trazendo para cada um de nós a responsabilidade pessoal de atuarmos na vida na direção de cumprirmos com a tarefa da reencarnação, da construção e das conquistas no espírito imortal. Quando Allan Kardec, na questão de número 132, ele vai perguntar o objetivo da encarnação, os espíritos respondem que nós encarnamos primeiro, para poder nos aperfeiçoarmos até atingir a perfeição moral. E no segundo momento, visa ainda um outro fim à encarnação, a de pôr o espírito em condições de fazer a parte que lhe toca na obra da criação. Meus irmãos, o nosso grande compromisso: retornar à parte espiritual levando virtudes melhor elaboradas. Mas, ao mesmo tempo, temos o compromisso de ajudar os que estão conosco, à nossa volta, diretos e indiretos, conhecidos ou estranhos, a que também possam evoluir e também atingirem níveis mais elevados de evolução moral. Pois bem, voltemos. Reconcilia-te, então, é algo pessoal. No entanto, transformai-vos, veja, meus irmãos, pela renovação do vosso entendimento. Não sei se você percebeu, mas o bonequinho estava com uma chave na mão e agora ele está querendo empurrar para derrubar aquela porta. Meu irmão, para a gente poder fazer essa renovação, será necessário tomada de consciência e necessário também serão os esforços. Dizia numa live essa semana que só há um lugar onde o resultado vem antes do trabalho. E esse lugar é o dicionário. Na vida, nós só temos resultados se primeiro trabalharmos. Allan Kardec, plenamente consciente disso, codificador do espiritismo, esse espírito de imenso caráter evolutivo, teria nos dito, quando conceituou o espírita verdadeiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no seu item 4, ele teria dito: reconhecereis o verdadeiro espírita, vejam, pela sua transformação. Transformai-vos
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. A pergunta, meus irmãos, é: estamos dispostos a derrubar os obstáculos que nos aprisionam? Será que estamos dispostos a tombar essa porta dos preconceitos, da leviandade religiosa, da baixa estima, da maledicência e tantas outras, para adentrarmos num processo de libertação espiritual e avançarmos, como está na tela, em direção à verdadeira liberdade? Vou trabalhar lá no final dessa palestra, trazendo a fala de Jesus pontual no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Mas agora eu quero fazer a pergunta principal da palestra, meus irmãos, para daqui para frente dar uma nova forma de raciocínio para que possamos entender que estamos diante de uma nova noite, de uma nova palestra, a quinta da 13ª Semana Espírita de Guaçuí, do Quinto CRE, mais uma nova oportunidade de olhar os nossos corações, compreendendo que temos o direito de recomeçar. Chico Xavier, o grande venerando, teria, dentre as suas frases, deixado-nos uma muito conhecida. Dizia Chico Xavier: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um, meu irmão, me inclui, graças a Deus, inclui você, inclui todos nós internautas, qualquer um, podemos recomeçar agora e construir um novo fim, fazer um novo final. Meus irmãos, a hora de começar é agora. Então eu quero seguir adiante, porque a proposta vai ser a gente mudar, nós evoluirmos sim, mas renovando os valores da vida. É preciso sim que eu reveja os meus valores. Eu quero só resgatar rapidamente, voltar ao texto completo, para fazer uma proposta para o companheiro, uma mudança de tempo do verbo. O texto original você vai encontrar na sua Bíblia e na maioria das 23 traduções da Bíblia oficiais no Brasil, o texto vai dizer assim, acompanhe na tela comigo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero mudar para: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovando, meus irmãos, o nosso próprio entendimento. Então, o verbo, nesse tempo, no gerúndio, nos dá a ideia de uma continuidade, de um processo em execução, que vai passar, meus irmãos, por diversas e naturais etapas. Cometemos o erro gravíssimo de tentar fazer mudanças intensas num tempo muito curto. O que acontece é que quando nós temos projetos mirabolantes, na maioria das vezes eles não se realizam e nós nos frustramos. E quando você está frustrado, uma das atitudes mais comuns, sem generalizar, é claro, você acaba abandonando o projeto. É preciso compreender, meus irmãos, em duas falas da doutrina espírita, que nós somos espíritos andarilhos do espaço em busca de um percentual possível de evolução. Pois bem, no livro dos Espíritos, na questão de número 115 e na questão 540, na 115 nós vamos encontrar Kardec perguntando: Deus criou espíritos maus e espíritos bons? Kardec vem de uma cultura católica, Kardec tem um conhecimento da teologia dos anjos e demônios, teria estudado uma escola protestante, enfim, ele aproveita a oportunidade para inquirir os amigos espirituais. Deus criou demônios e anjos? E ele vai ouvir que Deus criou-nos todos iguais, simples e ignorantes, no entanto, meus irmãos, predestinados à perfeição moral. Então haverá entre o ponto de simples e ignorante e o ponto de perfeitos inúmeros patamares de imperfeição. Ser imperfeito é a nossa realidade. Não podemos nos acomodar na imperfeição. O problema não é ser imperfeito. O problema é não estar trabalhando
que é o grande objetivo da encarnação, para vencer a imperfeição e nos aperfeiçoarmos. O segundo texto é a questão 540 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai ouvir dos amigos espirituais que nós iremos um dia de átomo primitivo até arcanjo. Deixa eu abrir um parênteses importante aqui. Meus irmãos, o átomo é matéria, arcanjo é uma designação de evolução espiritual, então parece que matéria e espírito se misturam? Sim, meu irmão, minha irmã. Estamos diante de uma oportunidade reencarnatória onde recebemos de Deus o equipamento. André Luiz vai chamar de aparelho esse corpo e tudo que está à nossa volta, do mundo físico, a fim de que pudéssemos utilizar nas aquisições dos valores morais. Daí Paulo dizer: mortificai as obras do vosso corpo e fazei o investimento nas aquisições espirituais. Allan Kardec, para ilustrar de forma muito intensa essa passagem, essa nossa passagem pelo mundo físico, ele conta uma história que está no livro Obras Póstumas, na primeira parte, que tem como título O Caminho da Vida. Ele vai falar exatamente sobre a pluralidade das existências. O mesmo assunto que Jesus e Nicodemos conversavam em João capítulo 3. E nesse texto, ele vai apresentar uma analogia. E ele vai, no primeiro momento, dizer para a gente, o texto está na tela, que a maior objeção que se pode fazer a essa teoria da pluralidade da existência, a teoria da reencarnação, é a da ausência de lembranças das existências anteriores. Então a pessoa diz assim: mas para aí, se eu tive vidas anteriores, por que eu não posso lembrar delas? O Espiritismo, meus irmãos, de forma racional, nos dá pelo menos duas razões. A primeira delas é porque se nós pudéssemos olhar para o ontem e lembrar da espada e do punhal, e lembrar das atrocidades que cometemos, o peso da culpa seria tão grande que nós ficaríamos paralisados. Então, por amor, por misericórdia divina, Deus nos deu esquecimento temporário. E a segunda razão é a inviabilização dos reencontros para ajustes. Então, entre nós, na família consanguínea, estão presentes aqueles que nós chamamos de desafetos, mas que são companheiros de outrora, companheiros que, porventura, nós tenhamos ultrajado, maltratado, magoado, e que agora pedimos uma oportunidade nova de reencontrá-lo num laço parental, a fim de que possamos, agora como irmãos ou como parentes diretos, reconstruir os laços que nós desfazemos lá atrás, desfazendo nós e construindo novos laços. Se lembrássemos que aquele que está conosco, encarnado, é o mesmo que nos assassinou, ou o mesmo que nós o matamos, talvez ficasse difícil conseguirmos abrir o coração e espaço para corrigir os erros do ontem. No entanto, meus irmãos, essas duas razões, pelo menos, nos levariam a entender e compreender melhor a necessidade, então, do esquecimento temporário. Não deveria, então, ser a razão pela qual nós refutássemos a teologia, a ideia da pluralidade das existências. Pois bem, retomando o raciocínio de Kardec, ele vai dizer que um homem está a caminho de uma longa estrada. Não sei se você consegue ver aí uma imagem aérea de uma estrada numa subida, uma estrada ascendente, aonde por vários momentos a estrada é interrompida por uma floresta. E os homens, e esse homem que caminha, precisa atravessar essa floresta. Vou colocar uma imagem mais próxima. Está ali a estrada que vinha bem, mas que de repente se fecha. Então ele tem que atravessar aquela floresta, descobrir aonde está a continuidade da estrada. Então a estrada apresenta-se sim para ele num ângulo, ele no chão, ele no solo. Mas, meus irmãos, vejam bem, adentrando floresta adentro, a paisagem é densa.
há pouca luz, há perigos, há riscos. E esse homem, nas suas primeiras experiências, nessa primeira floresta, ele vai vaguear. Ele vai talvez levar bastante tempo vagueando. E no final, quando consegue encontrar o complemento da estrada, ele está cansado e está ferido. Mas ele está animado, porque conseguiu chegar ao final e volta a caminhar. O que acontece é que ele vai encontrar, como veja na ilustração, ele vai encontrar mais uma outra floresta, que vai também exigir dele um novo trabalho. Só que agora, meus irmãos, ele tem um pouco de experiência a mais. E ele consegue passar com dificuldades, mas ele sai do outro lado menos ferido, menos machucado. E aí, meus irmãos, ele vai caminhando assim. E são inúmeras florestas que um dia o levarão ao cume de uma montanha, onde ele será recompensado e terá concluído a sua caminhada. Kardec traz isso como uma analogia, e depois ele vai pontuar, explicar item a item. Mas ele conta também que haverá, em algumas dessas florestas, ele vai estar mais confiante, esse homem, por ter atingido o objetivo em algumas outras. E ele também vai poder transpor com mais facilidade os obstáculos, porque ele foi adquirindo uma expertise, ele foi adquirindo uma performance, ele foi compreendendo, ele foi adquirindo uma faculdade. Meus irmãos, tem um sentido essa história? Sim, mas Kardec prossegue e traz um dado novo na história que vale a pena debruçarmos no livro e lê-la por completo. Vai dizer que numa floresta mais adiantada, mais adiante, esse viajou encontra um lenhador. E esse lenhador vai indicar-lhe o caminho. Então parece que depois de algumas lutas, de alguns esforços, nós começamos a receber a ajuda por termos provado o nosso desejo e a nossa determinação em atingir o caminho. Pois bem, segue dizendo então que no final ele chega ao cume da montanha e atinge o objetivo. E lá de cima ele começa a olhar e está feliz e vê de uma forma mais positiva as dificuldades do caminho. Meus irmãos, tem sido assim com a gente. Se você olhar para a sua história e ser consolo espírita, racional, se olhar para a sua história, quantos momentos parecia-nos que não haveria solução, mas de repente estamos aqui, vencemos aquele momento, vencemos aquela dificuldade, assim como venceremos todos os problemas que nos forem colocados adiante. Até porque, meus irmãos, os problemas fazem parte da vida, todos nós os temos, e que bom que os temos, mas depois que os vencemos, podemos olhá-lo com um olhar de felicidade e descobrir que eles foram ferramentas de aprendizado moral, de intelectualização do espírito imortal. Meu irmão, minha irmã, nenhuma experiência, nada que nos acontece não tem uma razão educativa para o espírito imortal. Tudo, pequenas e grandes coisas, sempre serão planejadas por Deus, com a finalidade de nos ajudar a encontrar a nossa verdadeira realidade espiritual e caminharmos na direção de escolhas que possam trazer os atributos morais, as virtudes inerentes ao espírito imortal. Mas ele prossegue então Kardec, na história de Obras Póstumas, dizendo então que esse homem agora encontra com um sábio. E esse sábio, ele encontrando o sábio, ele questiona o sábio: por que tanta dificuldade? Por que não uma estrada mais suave, sem os percalços? E o benfeitor espiritual, aqui o sábio, vai explicar para ele, ele vai ouvir o sábio dizendo da necessidade da dor para o aprimoramento do espírito imortal. Não a dor em si, mas o que nós absorvemos como aprendizados através da dor. Costumo dar sempre o exemplo da academia, né? A gente que quer manter uma forma física, você vai para a academia e você se matriculou naqueles dias e o instrutor
muito atencioso, vai lhe passar exercícios compatíveis com a sua realidade, com a sua condição física. Então, ele te colocou no aparelho para trabalhar, por exemplo, a musculatura do peitoral superior, um aparelho chamado voador. E aí você senta-se ali, apoia-se bem, apoia a coluna, se posiciona, e ele vai mandar que você faça 15 repetições. Colocou ali 2 ou 3 plaquinhas no aparelho, e você faz. Mesmo assim, chegando em casa, pela falta do costume, sente uma dor na musculatura. Volta no dia seguinte, repete aquelas 15, começa a criar um condicionamento. Lá para o quarto treino, você está fazendo com facilidade. E aí o instrutor aumenta a carga. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a musculatura só vai evoluir, ela só vai hiperatrofiar se você fizer força. O espírito também. Por isso Kardec está dizendo que os esforços vão ser marcas do espírita, que aceita a dificuldade, que aceita a dor e entende a necessidade dessa dor. Então ele ouve o guru, ele ouve o sábio, observa-se e entende as razões pelas quais as facilidades não poderiam, não o levariam a atingir. Kardec arremata com resumo dizendo que nós somos esse viajor. Ele diz além que a estrada é a imagem da nossa imortalidade, nossa vida espiritual. Diz ainda que o lenhador é Jesus, através dos seus emissários. Mais tarde, meus irmãos, mais evoluídos, nós seremos os emissários. E é interessante aqui, eu me lembrei daquela história, Pegadas na Areia, está na internet, todo mundo conhece. Vou me permitir repeti-la aqui. Determinado seguidor do Cristo teria ouvido dele que nunca seria abandonado, Nazareno nunca o deixaria. E ele percorre toda a sua história. E quando chega ao final dela, ele vai olhar para trás e ele percebe 2 pares de pegadas na areia o tempo todo. Mas, coincidentemente, nas horas mais difíceis, apenas 1 par de pegadas. E ele se decepciona. E quando, com Jesus, ele diz: Senhor, me disseste que jamais me abandonarias. E justamente nas horas mais difíceis, percebi que estava só. E Nazareno sorri, compreendendo a ignorância daquele homem. A sua limitação diz: olha, na verdade, as marcas que vês eram as minhas. Porque nessas horas mais difíceis foram aquelas em que eu lhe peguei no colo. Meus irmãos, o Senhor está preocupado com a nossa evolução moral. Tanto é que nos oferece nessa noite ferramentas possíveis para a renovação das nossas atitudes e ações através da mudança de nossos valores, para mudar a nossa vida, para conseguirmos a paz, o equilíbrio, a serenidade. Mas Kardec, para fechar o raciocínio, ele diz que as florestas, que aquele homem, que o viajou, que nós enfrentamos, são as existências corpóreas que nos levam ao alto da montanha da perfeição. E diz ainda que o sábio representa Deus em sua suprema sabedoria. Meus irmãos, que bom que Deus não nos tem dado o que nós pedimos. Mas que bom que sempre Ele vai nos dar o que precisamos. Aqui no Espírito Santo, tivemos uma propaganda, há uns anos atrás, do governo estadual, onde uma atriz interpretava uma criança. Então, ela passava-se por criança. E, em determinado momento, ela chega numa área de serviço de uma casa e abre o armário. E ela vê dentro do armário um litro, um vidro de detergente cor-de-rosa e começa a dizer: mamãe, mamãe, me dá o suco de morango. Mamãe, me dá o suco de morango. Talvez o que eu enxergue hoje, o que eu peça a Deus, seja detergente. E nós, pais humanos, não daríamos, mesmo que o filho esperneasse, fizesse qualquer tipo de birra, não daríamos para que ele bebesse o detergente, porque sabemos o mal que ele faria. Meus irmãos, Deus é um Pai amoroso, que sabe exatamente o que precisamos e que nos dá de acordo com a nossa própria aceitação. E quantas vezes mais, meus irmãos,
propostas que nós mesmos planejamos para essa encarnação, visando o fortalecimento do espírito, aprimoramento moral e o nosso crescimento em direção à perfeição. Meus irmãos, a verdade é que nós estamos a caminho. Pensemos nisso, renovando os valores da nossa vida. Meu irmão, é preciso que eu decida essa renovação. É preciso que eu entenda a necessidade de renovar. Voltemos rapidamente ao princípio da palestra, porque os meus valores têm alimentado as minhas escolhas e decisões. E por conta delas, eu tenho tido resultados, muitos deles infelizes. É preciso, então, que eu reveja os meus valores, que estão dando sentido, que estão impulsionando as minhas ações e escolhas, para que eu possa, mudando o investimento de capital espiritual, de capital emocional, eu também conquiste novos resultados. O Nazareno, no grande sermão da montanha, capítulo 6, versículo 19 e 21, foi enfático em dizer-nos assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Meus irmãos, a informação é direta. Não ajunteis tesouros na terra. Sim, porque o que é material, conquistas materiais, envelhecem, perdem valor, trocam de mãos. É preciso, diz Jesus, mais ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Uma parábola do rico insensato que endossa muito bem essa fala de Jesus. Conta Lucas 12, não é? Lucas 19, Lucas 20. Me fugiu agora. Evangelho de Lucas, onde um certo homem teria plantado, colhido abundantemente, e depois que ele colheu, ele olhou aquela produção imensa, ele travou um diálogo consigo, inicialmente prudente, correto? Ele vai dizer: vou derrubar os meus antigos celeiros, construir novos, mais modernos, vou armazenar tudo que eu colhi. Sim, porque se ele deixasse ao tempo, perderia. Mas dali para frente ele se perde na ganância e diz: e vou dizer à minha alma, olha o que você tem, olha quantos bens, olha quanto patrimônio. Agora, relaxa, folga, vai viver a vida. E diz o Nazareno que naquela mesma noite ele ouviria uma voz lhe dizendo, a voz de Deus: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? O Nazareno nos recomendando a juntar tesouro nos céus. E diz por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, tesouro aqui na ideia de valores. Aonde estão os meus valores? São eles que têm me impulsionado. Eu preciso mudar, eu preciso ter uma nova diretriz, eu preciso começar a fazer diferente. Lembro de Paulo de Tarso, voltando lá aos Romanos, quando ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez hora de começar a fazer um ajuste, compreender e sentir que sou um ser espiritual de passagem pelo mundo físico, na intenção de usar desse mundo para evolução moral, e então adequar, equalizar a minha vontade com a vontade soberana de Deus. Mas o que seria cumprir a vontade de Deus? Capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 3, nos é dito: fazer a vontade de Deus, Senhor. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, e vejam, e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Quantas vezes ainda estamos repetindo o erro do ontem, a revolta, a lamúria, a blasfêmia? Senhor, eu não merecia. Por que eu tenho que passar por isso, meus irmãos? Não há injustiças. Deus sabe qual é o motivo. Se eu confio no Senhor, se eu entendo os seus desígnios, se eu procuro compreender as suas leis, me submeter a elas, porque não é só a compreensão intelectual. Aqui, os dois momentos, sim,
as asas da sabedoria e da intelectualidade, aqui o amai-vos e instruí-vos, porque eu preciso compreender as leis, observá-las. No entanto, preciso me submeter. O que temos feito, meus irmãos? Repetido os mesmos erros do farisaísmo. Conhecemos as leis. Nicodemos disse a Jesus: ninguém que não fala, ninguém que fala como tu, não pode ser de Deus. No entanto, mesmo reconhecendo isso, talvez tivesse dificuldade de aplicar as falas do Cristo na sua vida. Meu irmão, o grande desafio dessa encarnação, como disse Tiago, deixar de sermos apenas ouvintes da palavra para sermos aqueles que a aplicam à vida. Aceitar, submeter-se a ela e vejam, sem queixumes. É claro que você não tem essa experiência, mas nenhum de nós a tem. Quem é que pode dizer que reclamando melhorou alguma situação? Pelo contrário, a energia da reclamação faz com que as coisas pareçam piores. No entanto, a energia do agradecimento produz a gratidão e ajuda a resolver com mais equilíbrio os nossos problemas. Eu quero só pontuar com relação a essa vontade de Deus, me lembrando aqui a questão 614 de O Livro dos Espíritos, onde os benfeitores espirituais, inquirido por Allan Kardec sobre a lei natural, sobre a lei de Deus, vão ouvir, Kardec vai ouvir dos amigos espirituais, que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Meus irmãos, a lei de Deus é a felicidade do homem. A lei de Deus é a única capaz para fazer-nos felizes. Não é o dinheiro, não é o casamento, não é a posição social, não é a aparência física, não é beleza, não, nada disso. Felicidade é uma adesão voluntária ao cumprimento da lei de Deus. Eu quero, para começar a fazer um fechamento, trazer um texto de Emmanuel no livro Pão Nosso, lição de número 38, que tem como título Conta Particular. E diz assim o benfeitor espiritual: o homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor da sua própria renovação. Meus irmãos, será que temos aproveitado esse tempo? Chico Xavier, num livro chamado O Evangelho de Chico Xavier, no item 17, repete uma fala que também está registrada numa das edições do Reformador, que me foge agora o mês e o ano, mas ele vai dizer que a pior dor que um espírito mortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e que desperdiçou oportunidades. Meus irmãos, passamos pela vida física nos enganando, acreditando que somos um corpo material, quando na verdade somos tão somente um espírito e temos um corpo. E deveríamos utilizar desse corpo como ferramenta para intensificar as virtudes e os valores no espírito imortal. Sabe como, meus irmãos? Renovando hoje os valores da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o que de fato é importante para você, e essa renovação precisa ser com um olhar adiante. Me lembrei da fala de Jesus, para começar a encerrar, capítulo 9, versículo 62, onde ele vai dizer que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantas vezes olhamos para o ontem, para o passado, e imaginamos como eu queria estar ali, ainda naquela condição, ou então reclamo, ou então abandono, deixo para trás. Meu irmão, não dá mais para olhar para trás. Precisamos olhar para frente. E Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo de número 5, a segunda carta, versículo 17, vai dizer assim: trazendo-nos a sensação de liberdade. Assim, se alguém está em Cristo, meu irmão, minha irmã, questione-se se alguém está em Cristo. O Nazareno teria dito no capítulo 15 do Evangelho de João: os meus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Teria dito também: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Meu irmão, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Fazer novo, meus irmãos, é renovar. Renovando os valores da vida, encontraremos, enfim,
a liberdade que tanto queremos. A fala de Jesus, para terminar, João 8,32, diz o Nazareno: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em 2 momentos do Evangelho, ele vai dizer ser ele a verdade. O primeiro deles: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E no segundo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a pergunta de espíritos rebeldes: livre de quê? Livre do velho homem, livre da necessidade das encarnações, livre dos dogmas do passado, livre das amarras do ontem, mas, meus irmãos, especialmente livre da ignorância, livre do desconhecimento. Está diante de nós agora, para terminar, uma doutrina desafiadora, mas que só produzirá resultados se nós nos dispusermos a investir na sua compreensão. Isso vai exigir tempo, dedicação, vai exigir recolhimento, pesquisa. Mas, para compreendendo, lançarmos mão dela e aplicar no dia a dia e mudar os nossos valores. E, em consequência disso, mudar as escolhas, as atitudes, mudar os resultados da vida. Meus irmãos, está diante de nós uma proposta. Tomara que nós possamos ter a compreendido intelectualmente e tomara que durante o sono dessa noite, nosso anjo guardião possa nos lembrar, durante o sono, em desdobramento parcial, ele nos lembre da nossa necessidade de abraçarmos e assumirmos os nossos compromissos, não elaborados aqui, mas elaborados no mundo espiritual, para o qual viemos encarnar e para poder cumpri-los. Que possa, então, Jesus lhe amparar, lhe abençoar e lhe dar um restante de noite e de dia com a proposta renovada de vencer o velho homem e permitir que esse homem luz, que ama, que perdoa, que age com equilíbrio, com sensatez, possa ir aos poucos nascendo em cada um de nós. Muita paz, meu irmão. Muita alegria estar com vocês. Muita luz em todos nós. Então, nós agradecemos, né, Hélio, a essas palavras, essa reflexão que você hoje nos deixou e que possamos realmente refletir sobre quais são os nossos valores, o que estamos valorizando. Então, é uma questão que fica para cada um de nós, né, fazer a lição de casa agora, né? Você deixou a questão, né? Agora cada um vai fazer a sua lição e fazer esse questionamento íntimo e cada um vai saber, né, responder isso daí. E se não sabe, vamos procurar achar a resposta, né? Então, nós agradecemos, pedimos a Deus que sempre te abençoe nesse seu trabalho de divulgação da nossa doutrina, que tanto nos ajuda, que tanto nos esclarece, que tanto nos fortalece para passarmos pelas vicissitudes da vida, né? Então, que as pessoas possam tomar conhecimento da nossa doutrina e saber como ela nos conforta, como ela nos esclarece. Então, nós só temos a agradecer e pedir a Deus que te abençoe sempre, para que você possa voltar muitas vezes, né? Que possamos contar com você todas as vezes aqui, né? A gente está sempre junto. E dei o nosso abraço carinhoso à nossa amiga Delma, né? Que nós estamos com saudade dela também, tá? Dei o nosso abraço a ela. E antes da gente fazer a nossa prece, fazer um convite a todos para amanhã, que nós teremos a Cristina Batistuta, que vai falar sobre, o tema dela vai ser Eu e Deus, como estamos valorizando a vida. Então, é um convite amanhã, 19h30, nós vamos aguardar vocês aqui, vai ser uma palavra também maravilhosa, e dando, né, praticamente continuidade ao que está sendo falado, né? Porque como nós estamos valorizando a vida, né? Quais são os nossos valores? Então, agora que possamos, então, fazer a nossa prece, para que a gente possa encerrar a nossa noite, agradecendo ao Pai.
Jesus, querido Mestre, Deus, Pai de amor e bondade, queremos agradecer neste momento por esses momentos que aqui passamos juntos, reunidos, aprendendo um pouco mais, para que assim possamos nos tornarmos pessoas melhores. Que o mundo espiritual amigo, os espíritos de luz, possam envolver a todos os irmãos do planeta. Principalmente te pedimos por aqueles que se encontram nos hospitais, nos lares, os que estão nas ruas, nos asilos, pelas crianças, pelos idosos, por todos os irmãos, Senhor, que neste momento estejam passando alguma angústia, alguma dor. Que essas nossas vibrações de amor cheguem a cada um deles. Que todo o nosso planeta possa ser envolvido por luz, paz e harmonia. Envolve-nos, Senhor, e que possamos cada um ter uma noite de paz e alegria, e que possamos amanhã aqui estarmos novamente para ouvir mais um pouco da palavra do nosso Mestre. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agradecer mais uma vez a Rede Amigo Espírita pelo trabalho que está fazendo junto conosco aqui. Se não fossem eles, né, a gente estaria meio perdido, né? Então, muito agradecido. Até amanhã, pessoal. Ficam com Deus. Boa noite. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.